Salve Brasil, salve planeta Terra. Segunda-feira, 6 de julho de 2026. E o número 6 é o Hexa, né? O sonho do Hexa que não vem nunca. Nunca se realiza, nunca se materializa para o brasileiro. O brasileiro perdido aí numa simulação hexadecimal, né? Dentro das backrooms da psicologia futebolística. E também o número 6 que marca aí o período em que o Brasil, a seleçãozinha de ontem, ficou sem tocar na bola antes do gol do Haaland. Haalandinho 1000 grau, né? Mas sem antes a gente ouvir o Romário, né, Romário? Dizem que uma pessoa vive o suficiente para se tornar vilã, sendo um dia herói. Tá acontecendo com o Romário, né? Tá acontecendo com o Romário, o herói do Tetra, vivendo o suficiente para começar a ser odiado, principalmente esses comentários, né, Romário, falando que a posse de bola da Noruega é inofensiva. Muito inofensiva, 70% de posse de bola é inofensiva, né? E linhas recuadas, marcação com bloco baixo, descaracterizando total o futebol brasileiro, esperando uma roubadinha de bola, uma enfiadinha de bola ali para conseguir alguma coisa. Medíocre. Simplesmente medíocre, né? Mas isso era esperado do Ancelotti, até porque o perde-pressiona, que era uma das únicas armas dessa seleção medíocre, não funcionaria com a Noruega, né? Então ele ficou com medo dos avanços ali do meio-campo e permitiu que o time norueguês ficasse com a bola. E o time da Noruega simplesmente soube o que fazer com a bola, né? A despeito da esperança desse técnico mascador de chiclete. E a falta de vontade, né? Falta de vontade desse time é uma coisa assim, dantesca. Vocês não ficam com vergonha de ver o Cabo Verde jogando? Vocês não ficam com vergonha de ver uma seleção como o Cabo Verde doando o seu sangue em campo? Quando vocês assistem um jogo Cabo Verde e Argentina, vocês não ficam com vergonha, gente? Os caras caíram de pé e vocês foram humilhados, devorados no meio-campo pelo Odegaard. E assim, Haalandinho precisa ser estudado, porque todo mundo fala de falha de marcação em cima dele, mas o posicionamento dele é acima da média. Ele sabe se posicionar entre as linhas, fora das linhas. Ele confunde os zagueiros, ele confunde os marcadores e se move rapidamente para a linha de definição da jogada. Por isso que ele precisa de apenas um toque. E o lance do segundo gol, assim, marcação Wi-Fi do Brasil, né, que já se mostra falha desde o jogo contra o Marrocos. Dá 3 metros pro cara dominar, escolher onde vai bater e chutar, né? Tudo isso com o apoio, culminante apoio aí da administração mequetrefe e ridícula da CBF, que há anos visa dinheiro, lucro, em troco do quê? De um futebol totalmente descaracterizado do brasileiro, sem nenhuma conexão com o brasileiro. O brasileiro não se sente representado por esse time. Um técnico covarde que sai de campo sem falar com a imprensa e manda o filho falar, né? Um técnico que se submeteu a levar um jogador lesionado, a CBF metendo louco, dizendo que não sabia da lesão, que o Santos informou errado, aquela conversa fiada, para o cara entrar no fim do jogo e fazer aquele papelão, dando bicuda no jogador da Noruega. Mas você não era aquele cara que fazia carretilha, não era aquele cara que gostava de fazer firula, hein, Neymar, quando o jogo estava resolvido? O que aconteceu? O que aconteceu com você, seu mau caráter? Então, assim, não dá para torcer para essa seleção de promotores de bet, né? Não dá para torcer para essa seleção que você tá assistindo o jogo e de repente aparece ali um recorte de um cara falando que você precisa ter sabedoria para jogar, né, Vini Sênior? Cadê o Vini Sênior? Invoca o Vini Sênior aí para decidir o jogo, meu querido.
Não estava liberado a acreditar? Hein, Ronaldo? Que você aparece junto com esse técnico promotor de cerveja para entubar a cerveja no brasileiro com promessa que vai dar cerveja grátis pro brasileiro no final da Copa, se o Brasil fosse campeão. Ou seja, é um acúmulo de erros, um acúmulo de situações que assim, seria cômico se não fosse trágico, né? A velha frase que a gente usa. E ficou barato, porque aquele pênalti no final, mandrake, que deram pro Brasil, ficou ainda mais feio ainda, né? Ficou ainda mais feio. Nem mídia discutindo com um goleiro, enquanto o Brasil precisava correr para tentar o empate, né? E o cara rindo da cara dele. Você, Neymar, não era aquele mesmo jogador que estava dando risada quando estava perdendo dinheiro aí, promovendo tigrinho? Não era você que estava gargalhando quando perdeu 1 milhão? Ontem você chorou, né? Então, assim, o mundo gira, meu caro. E você, além de outros aí, como esse técnico também, e a própria CBF, vocês são a materialização da tragicomédia, da desgraça do futebol nacional.